Alguém fala, tá comprando neto. Você pode chamar o que for. Essa geração as pessoas não terão filhos, eu garanto para você. Então eu já estou falando para eles assim, ó, se vocês não querem fazer pelo exemplo, esse dinheiro vai ser um bônus para essa família crescer, porque eu preciso de no mínimo 5 netos. E aí é muito interessante, porque tem os princípios. Não tem que ser com a mesma mulher ou com o mesmo homem, é um caso da Isabela. Tem que passar um filho a mais do que eu e a Carol. E tem que ser antes da idade que eu tiver, que eu sou o mais velho, a idade de concepção do último filho. Resumindo, eu já estou devendo 25 milhões de reais. Mas com prazer, sabe por quê? Porque não adianta riqueza se a sua família não crescer diante dos seus olhos. Eu dou conta de multiplicar capital, dou conta de multiplicar talento, mas aí você fala, dá conta de multiplicar tudo, e sua casa. Não, você tem um problema de riqueza lá. Você que às vezes tem só um filho, vai chegar um dia que o seu filho vai trabalhar lá na Toyota. Não vai ter nenhum almoço de domingo com eles. Se você tiver 2, o que não prosperar pelo menos fica com você. Tem gente que é tão do mal que pensou assim, prefiro ter só um que vai para a Toyota. O desejo de todo pai é ver os filhos prosperarem. Só existe uma possibilidade para seu pai e para sua mãe dormir, quando você prosperar. Tem gente que fala assim, não, eu estou bem. Não tá, sua mãe não dorme. Ela fica pensando, não sei, o que eu fiz colocar uma pessoa tão ruim na terra? O que eu quero que você entenda é que quando você entende a verdadeira riqueza, ela está em todas as esferas. Mas ela não está fora de dentro da sua casa, é lá que começa. O seu desejo é destruir sua casa, você não sabe. Quando você empomba com o negócio de trabalhar demais, você está destruindo um lugar, um ninho. Quando você inventa em obstinar com uma coisa e não passa no crivo de dentro da sua casa, você está destruindo a única coisa que você tem de verdade. Eu vou explicar por quê. Porque o melhor emprego do mundo um dia acaba. A melhor empresa do mundo um dia acaba. Mas a família, ninguém vai destruir ela. Porque a família é o Criador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação da terra. Essa é a família, ninguém nunca vai conseguir destruir. A sua é a representação dessa aqui na terra, é um quartel-general. Então entenda uma coisa. Alguns de vocês compraram o ingresso para assistir aqui, ou ficam me assistindo, porque vocês não estão nem aí porque eu estou falando, vocês querem saber do dinheiro. Eu quero saber da riqueza. Só que riqueza não é dinheiro. Riqueza são bens naturais. Animais é riqueza, rios, pessoas, os reinos naturais. Dinheiro é artificial. Se dinheiro fosse riqueza, tinha no Éden. Não tem. Se você aplicar seu coração no lugar errado, mesmo tendo alguma quantidade de dinheiro, você nunca vai ser rico. Então, se as riquezas estão escondidas, eu vou te falar o que está escondido, que você vai ter que desenterrar. Sua casa. Vários de vocês têm casa, mas poucos de vocês têm um lar. Isso é uma verdade. Vários de vocês têm dinheiro, mas não têm desfrute. Vários de vocês têm conhecidos, mas não têm amigos mais chegados que irmãos. As riquezas não estão na amizade. Está nos amigos mais chegados que irmãos. Aqueles que quando você erra, ele vai lá atrás e fala assim, eu nem quero te ouvir, eu só quero te abraçar, eu estou com você. Isso é um amigo mais chegado que o irmão. Você pode morar numa casa de 40 milhões. A coisa que eu mais vejo na terra, onde um monte de gente quer mudar, que é essa. São casas multimilionárias que não tem um lar lá dentro. Não é a casa que vai te trazer a felicidade. Então tira o foco das coisas e coloca na única coisa que Deus ama, que é o quê? Gente. Põe isso no seu coração. Não remove isso da tábua do seu coração, você vai entender. Estou te falando e te garanto, eu já fui a pessoa que ganhou meu primeiro salário na carteira, registrado, R$240. Meu primeiro salário. Meu último salário registrado numa carteira de trabalho, eu acho que foi 5 mil. Registrado. Tem que olhar, acho que foi 5. Mas vou te contar uma coisa. Eu já ganhei milhões por dia. Não muda nada. Eu te garanto. Como cidadão, não muda. Tem gente que acessa a riqueza ganhando os R$1.000. Ele tem as riquezas
E falta uma área para ele agilizar ela, que é finanças. Mas ele tem quase todas. Pode ganhar milhões e ter 11 áreas destruídas. Por favor, fala com a sua boca assim, ó. Dinheiro não é riqueza. Pablo, na área financeira, o que é riqueza? Eu vou te falar o que é riqueza. É você ter mais receita que despesa. Ponto. Segundo nível da riqueza na área financeira, é você ter mais dinheiro de renda passiva do que de ativa. O que significa isso? Você ter mais dinheiro de um lugar onde você não precisa fazer, vem de uma aplicação automatizada, do que você ter que ralar e suar para colocar esse dinheiro lá. Esse é o nível 2. No nível 3, você desconecta da força ativa. É quando você fala assim, ó, não preciso trabalhar mais. Quando você corta isso, e o dinheiro está todo mecanizado para pagar seu lifestyle, que depende do seu lifestyle. Eu lembro que antes de ter avião, antes de ter helicóptero, antes de ter carro de corrida, antes de ter um monte de coisa, antes de ter 7 colaboradores dentro de casa trabalhando com a gente, eu tinha um lifestyle que há 4 anos atrás dava para pagar a vida inteira. Só que se você resolver prosperar, a sua máquina ela tem que aumentar. Então não quer dizer que existe. Eu sei que vários de vocês querem uma resposta assim, ó. Quantos mil que a gente chega assim no patamar? Não sei. Depende do que você escolhe viver. Porque se você pegar um caminho que era meu desejo, ir para a roça, é isso que eu queria. Não, tem gente que não acredita. Eu estou falando exatamente o que o meu coração sente. Eu sei que você não acredita, porque você não chegou onde eu estou. Quando você chega bem aqui, você fala, o que eu queria era aquilo que eu tinha e não tinha jeito. É igual cabelo. Seu cabelo é liso, você quer cacho. Você tem cacho, você quer liso. O cabelo é loiro, você quer ruivo. Eu não entendo o que você tem. Chama crise de identidade isso, né? Mas agora eu quero te falar. Se eu tivesse o lifestyle da roça, tomar o leitinho da vaca, queijinho que eu tiro do leite, cuidar da minha... Não lembro de comida não. Fazer minha lavourazinha, minha hortinha, minha familhinha, pagar R$200 de energia, R$200 de energia por mês, aquele negócio, eu posso acessar a riqueza com 3 mil contos. Vocês entenderam? É sobre a frequência que você está. Se aquele é o lifestyle que você quer, você acessou. Se é 30 mil, se é 300, não interessa, você não tem limite. Fala assim comigo, eu não tenho limite. Tem que saber disso. Dica para você não precisar subir de nível. Eu vou te ensinar o contrário. Uma dica para você não subir de nível. Não inventa de encher, de conectar, de mexer com gente nobre que está acima de você, porque você vai ser puxado para esse nível. Cada dia. A cada dia que você conectar em novas mesas, essas mesas vão puxar você. Aí ou você esquece isso e sai correndo. Ou então você começa a se conectar e reprogramar a sua mentalidade. E aí por reprogramar, o que acontece? Parece que não tem fim. Fala assim comigo, a riqueza, ela não tem fim. Pablo, e aí o seguinte, seja contente em cada fase, seja contente em tudo que você está vivendo, mas não ache que a fase é o que é de fato para você. Aí você acha riqueza. Só que se você foi chamado para ser um general do reino, eu tenho que te falar uma coisa, você não consegue ir lá para a roça. Um dia, com 16 anos ainda, eu falava para minha mãe. Eu falei, meu sonho é ir para a roça. Aí minha mãe falou assim, pois é. Só que você foi abrir sua mente e agora não tem como mais. O ignorante, ele consegue ficar onde ele quiser. Mas quem rompe a barreira da mente, está proibido. A mente é igual um paraquedas. Depois que abre, não fecha no ar. Só fecha depois que morre, quando cai. Acabou o voo, aí você pode fechar. Mas enquanto você estiver no voo da vida, sua mente depois de aberta, posso falar para vocês, uma das melhores sensações de riqueza é quando o paraquedas abre, quando você salta. Porque não tem dinheiro que faz um paraquedas abrir. Você salta do avião, eu já estou saltando sozinho. Quando você salta, aí você pensa. Você não pensa na verdade, você fica esperando um paraquedas abrir. Aí você vai curtir, né? Aí você meio que fica assim, esse tempo vai dar errado. Ali não tem dinheiro, ali não tem influência, ali não tem ninguém técnico, ninguém vai te ajudar. Aí você puxa. Quando você puxa, aquele paraquedas leva 5 segundos para abrir.
Parece que é 12 anos. Você olha para cima e você vai para a fase 2, ele tem que abrir toda a célula, encher de ar, e aí você faz a checagem, e se não abrir, você tem que falar assim, tchau. Aí você joga aquele paraquedas fora e fala, vamos tentar mais um. Imagina, a estatística é que a cada 1000 saltos, uma vez você vai precisar desse paraquedas reserva, que é esse aqui, ó. Essa mão aqui, senão eu vou apanhar ainda do meu instrutor. Aqui, essa mão. Lembra? E aí o que acontece? Ali mostra que a riqueza não é a grana. Ali mostra o seguinte, tem que funcionar. Porque você está lidando com o ar, com a queda livre. E o paraquedas é para cortar a queda. Então a riqueza na hora que você está na queda, é parar ela. A riqueza emocional é quando você não precisa mais ficar ofendido. Eu posso falar para vocês, ó, a área que eu sou mais rico de todas é emocional. Não tem comparação. Uma que eu estou crescendo bastante para ultrapassar a emocional é a espiritual. Essa semana então você precisa de ver. Essa semana está sendo marcante para mim. O tanto de vontade que dá de sair correndo, ou vontade de falar assim, vai, faz isso logo. Não, calma, você falou, vamos passar um tempo junto. Ouve todo mundo que tem para falar. E aquilo está alimentando meu espírito, minha carne está sendo triturada. Que a última vez que eu comi foi domingo. Nós estamos quinta. Domingo não chega nunca de novo. Mas a verdadeira riqueza, sabe o que é? É quando você vê que você não é escravo nem de comida. É quando você vê que você não é escravo daquilo que, às vezes, você é tão frouxo ou frouxa, que da meia hora que alguém atrasa no seu almoço, você já começa a ficar doido. Desde domingo que eu não estou comendo, chefe. Essa é uma prova. Jesus, lá em Mateus 4, ele foi 40 dias. Pá, por que você está falando isso? Porque a verdadeira riqueza está no autogoverno. Anota a hashtag aí. Autogoverno, governar a si mesmo. Por que você precisa governar a si mesmo? Porque senão você não vai ter nem um pouquinho de chance de descobrir o que está enterrado aí. Quando você é rico emocionalmente, uma pessoa não te cumprimenta, o que acontece? Você fala, deve estar num dia mal, só isso. Ou seja, você não carrega aquilo. Aí quem é pobre emocionalmente, uma pessoa passa, ela não gosta de mim, ela está com raiva do que eu fiz, e fica nisso. É o trem, é uma pobreza. Fala assim comigo, eu sou rico em todas as áreas. Falta só gestão. Nos métodos de peso antigos, vai ter 19 e 20 agora, para quem está querendo saber aí. Nos métodos de peso antigos, eu ensinava uma fórmula, a fórmula da felicidade. Aí as pessoas ficavam assim, não é possível, por que não ensina isso na escola? Eu posso contar para vocês aqui. Tem 3 coisas que acontecem em 3 lugares, então são 9. São 9 pontuações para você alcançar a felicidade. E, inclusive o curso de extensão mais visitado e mais assistido em Harvard é o curso da felicidade. As pessoas se interessam tanto naquilo porque o conteúdo, entender coisas, saber de coisas não faz você feliz. Você tem que estudar um curso de extensão em Harvard chamado um curso de felicidade. Tem uma mulher chamada Amy Cuddy. Se você quiser estudar sobre isso, é muito bom. Você tem que entender sua parte química, como ela funciona. Você tem que entender sua alma, você tem que entender seu espírito. O que significa isso? Quando você faz 3 coisas no seu corpo, só 3 coisas, o seu corpo se sente vivo. 3 coisas. Se você quer ser rico no corpo, coma coisas boas. Nós estamos numa geração onde o país mais poderoso do mundo, ainda, 55% dessa população do país mais governante da terra é obesa. Você sabe o que significa isso? Não estão governando nessa área. Isso vai custar para a saúde pública. Isso vai custar muito caro para as famílias, porque pessoas vão morrer. Não tem como. Sabe o que acontece? Quando você come coisas boas, você atingiu um patamar de encontrar felicidade no corpo. Segundo, é a despesa. Comida é receita e a despesa do corpo chama-se movimentação, exercício. Então, quando você se exercita, você encontra uma riqueza no corpo. Qual riqueza que está no corpo? Vem uma coisa chamada endorfina.
Então, eu não consigo acordar cedo. Acorda e vai fazer exercício para você ver. Quando você acorda, você fala assim, eu não vou voltar para a cama. O peitão fica para frente, não precisa nem de silicone. O que foi? Fez exercício. Então a mágica é o exercício. Não, a mágica é uma química que está guardada, chama endorfina. Sabe por que você não larga